E muito boa noite, iniciando mais uma edição do podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno, nessa noite de quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022, programa de número 20. E neste episódio do podcast Cantinho em Prosa, iremos abordar o tema Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. Para que se efetive e garanta uma vida socialmente digna e de qualidade, há de se estabelecer diretrizes para uma efetiva proteção para a satisfação de uma série de cuidados estruturais. Que no presente tema, o universo jurídico converge para normas de proteção ao idoso, sob as diversas óticas, dever de cuidados e proteção que, na hipótese ora tratada, serão comentados dois elementos técnico-jurídicos advindos do Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. Nesse programa abordaremos os direitos fundamentais, os meios preventivos para a proteção e eficácia em favor de nossos queridos anjos, aqueles que cuidaram um dia de nossas vidas, hoje na condição de idosos. Enfim, aqueles que residem aqui nesse lar, aqueles que residem aqui nessa casa. Só que esses estão bem amparados, né? Porque estão num lar vicentino, num lar muito bem estruturado, são bem cuidados, mas e os que estão lá fora? Nosso entrevistado é o advogado Dr. Christian Jesus dos Santos, atuante nas áreas de direito bancário, responsabilidade civil, consumidor, especialista em direito bancário pela PUC de Minas Gerais e especialista pela PUC do Rio Grande do Sul em direito público. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite a todos. Espero aqui estar colaborando com as nossas humildes experiências que nós, no caminho de nossas vidas, acabamos por encontrar soluções e buscar, na verdade, meios jurídicos ou não, para que se faça a verdadeira justiça. Sem dúvida. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno, exibido toda quinta-feira, ao vivo, às 8 da noite. E nessa quinta, dia 15, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? O programa de hoje ele está sendo gravado, tá, gente? O programa de hoje está sendo gravado. Por quê? Hoje, no dia 15, né, eu em particular não poderia estar aqui no Cantinho, mas como a gente assumiu o compromisso, né, óbvio, de trazer a vocês toda quinta-feira ao vivo, às 8 da noite, uma edição inédita do Cantinho em Prosa, então aqui estamos, eu, Dr. Christian. O nosso presidente, Luiz Alberto Botega, hoje não está conosco, tá? Ele teve um outro compromisso, então ele não está aqui conosco, mas de antemão eu já falo para vocês, a gente vai falar aqui Código de Defesa do Consumidor, a gente vai falar de Estatuto do Idoso, vamos falar um pouco de golpes bancários, enfim, o programa de hoje é voltado para isso, é um programa da área de direito, é um programa da área de direito. Tá? Então, ou seja, se você tiver dúvida, quiser participar com a gente no programa, você pode escrever aí no chat, o chat está aberto, tá? Faça a sua pergunta que depois eu encaminho para o Dr. Christian e com certeza já conversamos aqui, ele vai responder e eu vou mandando para vocês aqui no YouTube, tá certo? Então vamos lá, programa de número 20. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a sua participação, o seu aceite, Dr. Christian, em estar aqui conosco. Conheço o Dr. Christian há muitos anos, né? A gente andou trabalhando junto aí no ambiente musical, né, doutor? Foi uma época muito boa, né? Uma época sem dúvida. Que a gente exercia uma arte, né? Que lava a alma, né? Mas naquela época você já era formado, já era, Sim, eu enfim, atuava, né? mas não com tanta intensidade, né? Uhum. Enfim,
Conheço o Dr. Christian de longa data, a gente se reencontrou esses dias, mostrei para ele o projeto do podcast, ele se apaixonou e, claro, a gente já montou a pauta naquele dia, né? Christian, a gente proseou muito para estar montando essa pauta aqui, conversamos alguns dias tal, e você me mandou alguns detalhes, né? Alguns pontos. E antes da gente iniciar o podcast, eu até te falei. Eu falei, Cristian, eu não consegui extrair uma pauta aqui com uma linha de raciocínio, perguntas pontuais, para a gente participar, para eu poder te indagar aqui durante o podcast, porque esse tema é um tema muito abrangente, né? E complexo. Abrangente e complexo, cara. Parece simples, mas não é. O direito do consumidor, por exemplo, ele é um direito muito famoso, né? Hoje você compra uma agulha, ela veio com defeito, evidentemente, num exemplo bem simples, você pode reclamar da devolução da agulha, enfim, ou de um tomógrafo, por exemplo, que custa mais de 3 milhões de dólares. Um negócio muito mais complexo, Exato. Né? Então, diante da variedade de qualidade e contratos que você celebram, ele será utilizado de uma forma ou de outra. Existe uma flexibilidade enorme, como em qualquer legislação. Porque o interessante de tudo isso não é a utilização de um determinado instrumento, é saber interpretá-lo, adequar a norma ao fato. E o direito está aí para isso, né? Exatamente. O direito, na verdade, é uma ciência que nos permite a movimentar esse universo jurídico, porque senão nós estaríamos estagnados, né? Ou seríamos estalactites, estalagmites, né? Ou simplesmente fósseis, né? Achados da caverna. Porque o direito é muito dinâmico, né? O direito é muito dinâmico. Sim, e essa é que é a beleza. Doutor Christian, a gente é amigo, o Cris. Pode me chamar de Cris, tranquilamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele é recente, né? Ele é de 1990. Recente. Recente em relação aos outros países, né? Porque ele nasceu, na verdade, ele amadureceu muito na Alemanha. Essa carga positiva, essa introdução no nosso meio jurídico, ela se deu através do direito alemão. Sério? É muito, 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 muito parecido. Só que lá há uma maior efetividade e maior seriedade, porque o tratamento como até porque o mesmo sistema, as normas jurídicas, a forma como isso é trazido à tona é diferente do nosso sistema, né? Se você for comparar, por exemplo, com o sistema americano, o direito civil é julgado por júri. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Sim. Existe a Constituição tem lá pouquíssimos... Exato. Mas a principal diferença é que, tanto no direito civil como no direito penal, eles são tratados por júris populares. E eles fazem aquele... como é que é? Não é reciprocidade... Qual que é o termo de... no caso do Christian contra o Júnior... Sim, é o que a gente chama de jurisprudência hoje. Para eles lá, eles tratam como, por exemplo, fábrica Norden versus Júnior. Sai aí juiz. É uma referência ao que já foi julgado anteriormente, né? E isso é levado muito em consideração, né? Lá. Aqui... o sistema é bruto. Aqui, tá tudo escritinho. Tem, tudo... porque o sistema jurisprudencial brasileiro, ele se amolda assim em cada julgamento. Porque, por mais que exista uma lei, não existe nada que se amolde perfeitamente àquele caso em concreto. Vou dar um exemplo. Uma empresa negativou o nome de um determinado cidadão. Ok. E não existe lei que fala que em 5 dias úteis a empresa, depois feito o pagamento, tem que retirar o nome da pessoa.
Simplesmente mandar um comunicado ao Serasa, SPC. Não tem lei retirar. específica para isso. Não, mas ela é utilizada por analogia e foi decidido pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, ele fez uma analogia ao artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, e lá ele dá o mesmo tratamento, né, para esse tipo de situação. Então a analogia é muito utilizada para você ver como que é diferente uma coisa da outra. Em determinados casos, por si só, a negativação em si, ela já abre um espaço escancarado para uma possível por um possível ressarcimento. Já em determinados casos, é interessante mencionar isso porque são casos análogos. O cidadão, ele às vezes tem seu nome negativado, né? E dependendo da interpretação dada da jurisprudência, como por exemplo o enunciado 159, que fala que quem deu causa ao processo, por exemplo, para vocês, para o pessoal de casa entender um pouco também, né? Senão é muita informação e a gente não acaba não chegando a um denominador. Aquele que deu causa ao processo, mesmo que a parte ganhou. O que deu a causa pode ser. Por exemplo, eu entrei com o processo certo. contra você. Eu estou te devendo. Isso, por exemplo. Mas, na verdade, quem deu causa ao processo fui eu. Porque não tentei entrar em acordo com você, não tentei resolver isso fora do âmbito judicial. Que é chamado, esse termo seria amigavelmente. Amigavelmente, extrajudicialmente, né? Certo. Porque a judicialização, ela demanda uma engrenagem enorme do Estado, né? Isso custa dinheiro para começo de conversa. E voltando a esse enunciado 159, ele determina que aquele que deu causa, mesmo que ganhe, ele pague os honorários da parte contrária. Para você ver o universo jurídico que tem esse movimento todo. Cada detalhezinho, nenhum processo é igual ao outro, cara. Quando a gente estava conversando há uns dias, né, sobre uma possível pauta aqui, o que a gente poderia falar, que você citou várias situações. Nesse caso da cobrança, desse caso de quem paga o advogado, você comentou lá atrás que a gente tem muito direito que a gente não sabe que temos. Sim, né? sim. Então, ou seja, a gente inicia esse bate-papo, aliás, né? Lembrando, faça a sua pergunta, deixa aí no chat. O programa de hoje é gravado, tá? Depois eu mando pro Dr. Christian as suas perguntas e a gente responde aqui no próprio YouTube, tá, gente? E aproveita, ó, para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, dá um joinha, porque o tema é bem legal, bem complexo, e a gente de antemão aqui já discutimos que esse assunto ele continua. A gente não vai parar nesse podcast aqui. A gente vai continuar esse tema depois, no início do ano, tá? Ele continua. E já peço escusas ao público que nos assiste. Eu vou tentar melhorar em falar em palavras mais acessíveis. Não, né? a gente sabe que é automático, a gente liga no automático. O advogado, ele usa o termo, ele usa toda a terminologia rebuscada da profissão. E a gente sabe às vezes disso. Tem que adivinhar que o camarada vai entender lá, né? Não, e eu vou trazendo aqui para nossa linguagem comum, tá bom, gente? Fiquem tranquilos, vai. Fiquem tranquilos. Ó, a gente, voltando ao tema, a gente bateu um papo e você disse que nós temos muitos direitos que não sabemos que temos, né? Sim. E é muito comum a gente que é de família, eu pelo menos que sou de família humilde, né?
Eu sempre escutei muito dentro da minha casa, que era aquela história assim, isso veio com defeito. Fizeram isso pra mim. Mas não vai adiantar eu brigar, porque eu sou pobre. Eu sou pobre, eles têm bons advogados e não vai virar nada. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente nesse momento está pensando isso, né? Porque a gente inicia aqui o Código de Defesa do Consumidor. Depois a gente vai falar, obviamente, Estatuto do Idoso. Mas a gente está iniciando esse bate-papo em cima do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Tem uma lógica nisso tudo, né? Porque o caminho para a defesa do idoso, na maioria dos casos, tem a ver com o direito do consumidor. Sem contar na parte social, tal. É uma grande fatia do bolo. Até porque o idoso é mais facilmente ludibriado, mais facilmente enganado. Isso, né? é vulnerável. Vulnerável. Existe vulnerabilidade técnica, que é aquela que você não conhece o produto. Não é uma coisa que fica só por aí. Você fala em vulnerabilidade, você pensa assim, é só financeiro, econômico. Não. Contrário. Tem a vulnerabilidade jurídica, que a maioria das pessoas desconhecem a lei. Não, e segue naquela lógica que eu falei agora. Exatamente. Que é uma cultura da minha família, por exemplo. Não é cultura nossa da família, não. É de todos. De todos. Eu falo, arrisco dizer aí que profissionais que não atuam em determinadas áreas também, mesmo sendo advogados, o camarada tem que estudar para ter o conhecimento daquilo. Enfim, a gente estuda o tempo todo. Não, é óbvio, é óbvio. Mas, sanando essa sua questão, que eu achei fantástica, o segredo de tudo isso, embora as pessoas tendem a pensar que o direito é apenas para aqueles que possuem posses, que possam constituir profissionais de qualidade, é exatamente isso que eu e alguns colegas, eu cito aqui com muita propriedade, a doutora Sônia Pedrino, a doutora Cláudia Pedrino também, que é a irmã, que trabalhamos juntos, e que a gente faz um trabalho social também nesse sentido. A gente pega muita coisas assim que seriam voltados para a Procuradoria, que é o órgão de defesa para quem não possui meios, né? Mas a gente acaba, às vezes, abraçando essas causas menores assim, no intuito de ajudar também, né? Isso é fundamental. A partir do momento que se é necessário criar um código específico para alguma coisa, né? E a gente está aqui com dois temas bem polêmicos aqui. Código de Defesa do Consumidor, quando a gente fala esse termo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, obviamente, é o código, é um conjunto de leis que nos protege quando compramos um aparelho celular com defeito, a agulha que você citou no início do programa, e o Estatuto do Idoso, que garante uma série de leis, ou melhor, uma série de cuidados e direitos, né, que os idosos eles têm no nosso país. Só que a partir do momento que você precisa criar um conjunto de leis específico, significa que muita coisa errada aconteceu, né? Muita injustiça no passado aconteceu, você concorda? A história nos mostra uma história recente, né? Que nós passamos aí por várias constituições, não vou citá-las aqui, mas até chegar numa constituição atual, na qual até hoje existem projetos de leis que alteram as mesmas. A exemplo do que ocorreu com a atual, né, mudança nas leis trabalhistas, alguns casos da lei trabalhista, como também na parte da Seguridade Social. Se isto já demonstra uma mudança significativa, você imagina o ingresso de normas específicas. É por isso que nós chamamos, a doutrina chama esse tipo de norma
de microsistemas dentro de um sistema maior. Esse tem tratamento diferenciado. Eu vi aqui, microsistemas pertencentes ao ramo tal, microsistemas pertencentes ao ramo tal. E o mais importante de tudo isso, que o Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública. Traduz. Ela seria o seguinte, o Estado é dono de todo mundo. Isso é sem dúvida. A partir do momento que a criança faz 18 anos, ela é livre para exercer certos direitos dentro daquilo que a lei determina. É o chamado princípio da legalidade. Voltando para essa história, a ordem pública é nada mais que nada menos que o seu interesse particular, ele se sobrepõe ao interesse público. E o Código de Defesa do Consumidor ele se sobrepõe ao direito privado. Porque são matérias ali tratadas de interesse coletivo ou de interesses difusos, né? Ou pertence a um determinado grupo ou abarca toda a sociedade. Essa é a diferença do coletivo e do difuso. Certo. Então, é de extrema importância. A pessoa não precisa conhecer a lei. Porque às vezes nem nós lembramos de números. Eu esqueci o que eu almocei hoje. Sim. Entendeu? É uma coisa natural. Mas tem que saber o conteúdo, a estrutura. Peraí, sinalizou que aquilo lá está errado. Aí você tem que procurar um profissional adequado. Olha, aconteceu isso comigo. Aí nós vamos ter como avaliar. Ou seja, fazer os exames no corpo, né? Porque é impossível conhecer o direito se a gente não faz os exames de ressonância. Justamente. Que a gente pensa assim, o advogado sabe de tudo. Pergunta sobre qualquer coisa de direito que o camarada sabe. É o que eu muito escuto. Por exemplo, sair do emprego lá. Meu amigo, eu não trabalho com direito do trabalho, então ficou até redundante, mas... Não, justamente. É importante salientar para você que está tendo aí algum problema, algum desacordo profissional, algum desacordo na aquisição de um imóvel, de um veículo, que são bens aí de alto valores, né? Sim. Você procurar a orientação de um advogado e um advogado que trabalhe com a área, né, Cristian? Que é o que você acabou de ser qualificado. É claro que existem coisas básicas, né? Coisinhas básicas de, doutor Christian, doutora Sônia, doutor João Marcos, que é meu amigo, doutor Guilherme, que é meu... Cada um de vocês atua numa área, mas tem o beabá, né? Sim. Doutor, tô com uma dúvida aqui. Eu tô fazendo um contrato de locação de um imóvel por um período de 1 ano aqui, só que esse cara ele colocou uma cláusula aqui que ele está dizendo que eu sou responsável por todo e qualquer dano ocorrido no imóvel e que ele não tem responsabilidade nenhuma. Eu acho que isso está ferindo, porque eu estou alugando dele, ele tem responsabilidade. Aí é meio básico, né? Eu não só chamaria como básico, mas como essencial, porque no ramo do direito contratual, a gente tem uma série de coisas assim que, para não usar um linguajar mais jurídico, falhas, né? Que elas são identificadas de bater o olho. Sim, que aí o advogado sabe advogado que, vai poder ajudar a gente. Se você tem um contrato, pressupõe um equilíbrio. Sim. Certo? Se há um desequilíbrio, alguma coisa está errada. E quando se trata de direito do consumidor, esse desequilíbrio ele é mais latente ainda. Então é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque o contrato, em qualquer relação jurídica, seja um contrato verbal, seja um contrato de gaveta, seja qualquer forma de contrato, nas suas mais diversas coisas, né? Formas mesmo, nas suas mais diversas formas, né? Ele é o instrumento hábil para se discutir determinadas coisas. E muita gente, e isso mais uma vez eu coloco a minha família humilde, comete o erro de
Eu já conversei, tá conversado. Colocou no fio papel? do bigode, né? Colocou no papel, né? Ah, não, eu já... Não, peraí. Vamos dar uma olhada aí nisso Tá? aí. Então, ou seja, gente, é importantíssimo você que está acompanhando a gente aqui pelo podcast Cantinho em Prosa, atentar para esse fato que é toda e qualquer negociação, tudo que é combinado e tudo que é claro e assinado é tranquilidade. Nem sempre. Porque tem o Código Civil, né? Quando a coisa muda também tem Não, problemas. esse é um erro comum, assim, de interpretação de um contrato. Um contrato perfeito, sabe qual que é? Aquele que atende, no mínimo, um certo equilíbrio que não vá distorcer muito. Isso. Porque todo e qualquer contrato que você vai assinar, principalmente os adesivos, aqueles que já são pré-determinados, né? Vão puxar a sardinha Sempre para um lado, para um né? lado. Você sabe que uma vez eu estava montando uma série de produtos, né? Na área de prestação de serviço de eventos e tal. E quem prestava assessoria jurídica para mim, e presta até hoje também, é o Dr. João Marcos. E eu comentei com ele, né? Eu falei, doutor, eu precisava fazer aqui um contrato agregando alguns serviços de parceiros, né? Mas sou eu que vou intermediar isso daí e tal, né? E eu preciso montar de um jeito que eu esboce ao cliente que eu estou sendo correto, justo, né? Mas eu preciso resguardar os meus direitos. Aí ele começou a pontuar os problemas. Versus Aí ele começou a obrigações. pontuar os problemas que eu poderia ter. De qualquer forma, eu ia ter problema, mas aí a gente fez uma linha de onde cada envolvido assinasse uma parte daquele contrato, ficasse muito bem claro quem seria o fornecedor de cada coisa. Porque, de qualquer forma, eu responderia, mas eu não seria só eu citado, né? Teria... E claro, e ele comentava algo muito importante que é o que você acabou de falar aí, né? A boa-fé. A boa-fé é o equilíbrio, né? E hoje não é uma forma tão recente, já está em vigor desde 2016, o novo Código de Processo Civil. Que embora não seja tão focado nesse tema, mas as lacunas que são encontradas nessas leis, nesses microsistemas, são resolvidos pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código de Processo Civil. Então, a boa-fé, ela está lá colocadinha, muito bem colocadinha no artigo 5º. Já no início. E o artigo 6º já dá aquele chute na parte e fala assim: as partes têm que colaborar entre si para que haja um processo justo, efetivo e que não demande a demora processual. Então, ou seja, você que está acompanhando a gente, que está pensando em fazer aquele contrato cobrando aquela multa de 500% em cima do cidadão, que está pensando em colocar só os seus direitos, esse contrato tem validade nenhuma. O cara pode até assinar. Não né? O cara pode até... Porque a hora que cair na mão do juiz... Não. Porque normalmente é assim. A jurisprudência, o sistema mais antigo, na época do papel... Tinha-se muito uma supervalorização no pacta sunt servanda. O que é isso? Aquilo que está contratado, que está escrito entre nós, faz lei entre as partes. É o nosso direito privado, é nós que assinamos e está tudo certo, bem. Cabe cada um cumprir aquele seu papel e está resolvido. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, veio aí, começou a jurisprudência a crescer, que já vinha havendo-se uma necessidade e ausência dessas leis, principalmente no período entre 90 até 2002, mais ou menos, uma necessidade tremenda de se criar normas nesse sentido, na verdade, jurisprudência para resolver, principalmente no que se tange as questões de danos morais, né?
como para simplesmente complementar o que você falou, todo contrato ele tem uma natureza privada. Mas quando se trata de consumidor, ordem pública, é uma questão para ser levada por outros meios que vão atender de forma inequívoca e vão passar por cima como um trator, destruindo todas aquelas cláusulas que privilegiam uma única das partes, né? Então, ou seja, aquela pessoa mais humilde, com menos conhecimento, mesmo que ela tenha assinado um contrato abusivo, não significa que ela vai ter que arcar com tudo que está escrito ali, né? Na hora que cair em juizado, muita coisa daquilo vai ser simplesmente... O direito do consumidor, ele está muito amadurecido nesse sentido, né? Então, a gente se envolve com discussões assim de alto níveis mesmo, sabe? Principalmente quando se trata na área bancária, que futuramente a gente vai falar nisso, uma fonte assim de absurdos. E a área bancária... E também idoso, viu? Não, então, na área bancária a gente já começa a ver, né? A primeira coisa que vem na mente, até de você que está em casa, na minha também veio o quê? Cobrança abusiva de juros de cartão de crédito, empréstimos que a gente não quer fazer, juros abusivos, enfim, né? Tem aí uma gama monstro. Eu tenho outros palavrões aí que existem aí, viu? RMC, por exemplo. O que só é o para dar uma RMC? pincelada. Isso é o que mais acontece. Que como agora houve-se em 2021 uma alteração significativa que proíbe assim o endividamento dos idosos, né? Então é muito comum assim, chega no final do ano, o idoso pagou as 12 parcelas lá, aí sobrou um saldinho ali, eles vão lá e renovam aquele contrato. Vão renovando aquele contrato. E renova e a dívida fica impagável. Eles ficam renovando e fornece mais crédito. Se fosse só para resolver o contrato, é um contrato que não tem a sua resolutividade nunca. Ele se perpetua. Sim. Então, isso daí é uma prática tem que ser reprimida. Tem que ser reprimida de modo pontual mesmo. Porque a criatividade... Para a gente, já que você entrou nesse tema, o meu pai, ele se aposentou tem acho que uns 5 anos. Uns 5 anos. Cara, você não tem ideia. No dia que saiu, né, a documentação, enfim, e claro, orientado por mim, que conversei com o seu Adão, já tinha conversado com ele antes, pai, procure um advogado antes de você ir ao INSS, né, vá orientado, vá, e por sinal, um advogado excelentíssimo, não vou lembrar o nome dele, muito solícito, fez toda a documentação, muito honesto, tudo que foi falado, tudo que foi pontuado, inclusive até a forma de pagamento do trabalho dele. Sim, exímio profissional. No dia que saiu a documentação, o telefone começou a tocar de empresas oferecendo empréstimo. Posso puxar um gancho? Lógico, eu quero que você puxe esse gancho, porque isso daí é um negócio que pra mim era assim, peraí, isso não é sigiloso? Como é que os caras tá todo mundo sabendo que ele se aposentou? Então, você sabe que a lei de proteção de dados hoje, ela veio ajudar, mas não funciona. Porque malandro, mané. Pode crer que Então, aí o que acontece? O RMC nada mais é que a reserva de margem consignável, que hoje aumentou aí para 40%. Desenha para o nosso espectador o que é a reserva de margem do consignado. É o seguinte, você é aposentado, você destina uma determinada porcentagem que você pode utilizar a título de crédito consignado. Então, ou seja, você... Antes era 30%. Agora,
principalmente para o funcionalismo público. Eu preciso verificar só Tá. a questão aí para o público em geral, se vai alcançar o público em geral, que é outro tratamento, mas principalmente para aposentados e aposentados do funcionalismo público. 5% tem que ser reservado para o pagamento do próprio contrato. Você entendeu? Como uma emergência. Certo. Formar. E aí subiu para 4. Então você tem 35 de margem. Que é já uma fatia considerável, né? Sim. Já, É uma fatia de Você- comprometimento da renda bem alta, você pensar né? em 1/3 de renda é muita coisa, né? E o RMC, que é o que eu ia puxar o gancho, né? No caso aí, a prática mais comum que se tem é que o camarada tem acesso aos seus dados, sabe que você tem uma margem, aí o que ele faz? Ele manda, fala, ô senhor José, bom dia, o senhor agora tem direito a um crédito que está disponibilizado de R$ 20.000. Específico aqui pro senhor. Específico. Aí o camarada todo contente, né? Quer fazer a ceia de Natal, vai lá, né, quer comprar presente pros netos, pros bisnetos, e fazer a ceia de Natal, ajudar a mulher a comprar o peru. E aí o que acontece? Entra na barca furada. Entra na barca furada. Só que ele não leu as entrelinhas e nem tem capacidade de entender o que ocorre naquilo ali, sabe? Simplesmente ele assinou um contrato que não vai só ser descontado do seu saláriozinho lá da sua pensão. E você vai receber um cartão de crédito. Em vez de você ter que pagar juros do consignado, você vai ter que pagar os juros de cartão de crédito, crédito rotativo. Está aqui um alerta a vocês, meus anjos. Pelo amor de Deus, não façam isso. Dinheiro fácil é encrenca. Dinheiro fácil não existe, gente. Dinheiro fácil não existe. Ah, eu tô precisando. Dinheiro todo mundo precisa. Sim. Só que o cara que liga na sua casa oferecendo dinheiro pra você, primeiro, ele tem acesso aos seus dados. E sabe por que eles ficam desesperados oferecendo dinheiro pra quem é aposentado? Porque o dinheiro vai ser pago. Vai ser pago. Não tem como você falar, não, eu não vou pagar. Vai ser pago. Vai ser descontado na fonte. Então, ou seja, caiu a sua aposentadoria. Descontou a margem deles na hora. Sim. Na hora. E você assinou. Sim. Você assinou. Agora, já que a gente está discutindo esse tema, tem como rever um contrato desse? Tem como cancelar um contrato desse? Obviamente. Só não tem jeito pra morte. Ou Bom, é o que vocês fazem, né? é o nosso trabalho. É que é o seguinte, cada situação demanda de uma análise específica. Mas não existe nada que não possa ser revisto. Não existe nada absoluto em direito. Você entendeu? Quando você pega uma situação de um idoso, por exemplo, o bicho pega. O bicho pega e pega lindo. Tem ressarcimento de danos materiais, morais, por conta da hipossuficiência, vulnerabilidade, condição. E às vezes, eu tive casos em que até a indenização, o ressarcimento por danos morais, a instituição que fez o empréstimo teve que devolver os valores, mesmo ele tendo usado os valores. Você entendeu? A coisa Porque é muito grave. você tem muitos fatores aí, né? Como você acabou de colocar, né? Fatores, e te digo mais, eu não chamaria de fatores, eu chamaria de criatividade. Criatividade porque a busca hoje por soluções que vão driblar a legislação é muito grande, porque compensa. Você quer um exemplo? Não era para entrar nesse assunto, mas chama, porque tem a ver com o direito do consumidor, sim. Né? O sujeito contrata lá um crédito, vamos chamar de crédito, que é gênero, para a construção de uma casa, ou aquisição de um bem, ou aquisição de um carro, etc. e tal.
E aí o que acontece? A instituição, a parte contrária, distorce esse contrato para que seja praticado juros mais altos. Vamos lá. Ao desenha. invés de Esse seria o banco ou... uma instituição. Tá. Não vamos generalizar, Certo. né? Porque existem instituições muito sérias. Então, eles pegam esse contrato e descaracterizam ele. Só que não conta para o sujeito que existia um produto mais barato. Entendi. Por exemplo, a diferença entre um financiamento para aquisição é diferente de um empréstimo. Sim. Mas quando você fala a diferença, você pensa em financeiramente. Lógico, esse é um fator importante. Mas a função específica de um financiamento e a função específica do empréstimo. Que qualquer leigo, garanto que você também não vai saber a diferença. Não, para mim era a diferença crédito. do juro. É Era crédito, é juro. a questão do para aquisição de um imóvel. O banco Mas eu não coloca... vou deixar você curioso, não. Né? O banco coloca a minha casa tipo, como a garantia de que eu vou pagar. Aí seria a alienação fiduciária que caberia nos dois casos. Entendi. É a garantia ela, de um crédito. Para comprar um carro, acaba rolando uma coisa semelhante, só que o carro desvaloriza bem mais, então o juro é um pouco mais alto por causa disso. Existem algumas nuances assim que justificam a cobrança de uma determinada taxa ou juros. Certo. Por isso que existe um regulamento do Banco Central para isso. Agora, a diferença maior é a finalidade. O financiamento é para algo específico. O empréstimo é uso... Faço o que eu quero com o dinheiro. Exatamente. O financiamento vou comprar uma casa, vou comprar um carro, Exato. vou reformar minha Ele é casa. mais burocrático. Ele é mais burocrático. Sim. Só que o outro é mais simples, sai mais rápido. Só que o juro... É atrativo. Aí, ó, a diferença assim para você parece que é pouco, mas se você ver no final do contrato lá, por exemplo, em 2019, em meados de junho, era 0,61. Quanto no outro é 1,60 Isso, de juro ao mês. ao mês. Só que aí você entra numa lógica de juro composto, que só quem entende Não. disso daí... É capitalização. Isso é permitido. Aí é Não uma existe chapação que... Você fala, mas é só 1%. É 1% ao mês, com juro composto, com não sei o quê. A tabela price, essa questão de amortização, meu amigo. Não, é complexo. É bastante complexo, cara. Bom, você que está acompanhando a gente em casa, esse é o podcast Cantinho em Prosa, né? O podcast do Cantinho Fraterno. A gente está aqui hoje com o Dr. Christian Jesus dos Santos. Ele é advogado. Ele atua nas áreas de direito bancário, responsabilidade civil, consumidor, é especialista em dinheiro bancário pela PUC de Minas Gerais, especialista pela PUC do Rio Grande do Sul em direito público, e a gente está proseando aqui sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Estatuto do Idoso, os direitos que a gente tem. Claro, a gente está entrando aí nessa questão bancária, questão de financiamento, questão de aposentadoria, enfim. O programa de hoje é pensado para você que acompanha a gente e não tem o hábito de analisar com calma o que você está fazendo. Né? Sem contar o fato de que as pessoas mais vulneráveis aí são os nossos queridos idosos, né? Sem dúvida alguma. E a gente começa a ficar velho, a gente começa a perder um pouco a percepção de que estamos indo num golpe. A gente começa a ficar velho, a gente balbucia hoje em ligações telefônicas. Qualquer um cai. Justamente, cara, fazendo um adendo, eu comentei aqui no nosso primeiro programa, que foi um programa sobre golpes digitais. A gente trouxe aqui o Dr. Geraldo, ele é delegado assistente do seccional. Foi o nosso primeiro convidado, super simpático. A gente falou sobre golpes digitais.
E a gente entrou em várias temáticas, né? De golpes, que acontecem por telefone. E claro que você acaba lembrando daqueles golpes. Ô, cidadão, tô aqui com a sua filha, né? Aí eu até comentei naquele programa, falei, cara, uma vez me ligaram dizendo que tava com a minha filha. E eu não tenho filha. Mas você sabe que por alguns segundos eu acreditei que eu tinha uma filha, sabe? Né? Porque os caras são tão persuasivos, né? E quando eles nos ligam oferecendo uma vantagem extraordinária e, na maioria das vezes, a gente está necessitando daquela vantagem extraordinária, né? Então é a fome com a vontade de comer, né, gente? Então, mas é aquela coisa, é feito realmente para te atrair, né? Você deve se recordar da época, você foi contemplado, aquelas mensagens SMS Sim. do baú do Faustão, coisa e tal. Tudo coisa ligue da aqui. moda, né? Ali neste caso específico, a gente sabe de onde vêm essas. Agora, a grande dificuldade hoje, pela disseminação de toda a tecnologia que nós dispomos, que facilita. Eu faço atendimento online, faço várias operações. Praticamente eu tenho um escritório virtual, Sim. certo? Tenho físico, mas utilizo mais o virtual do que o físico. Praticidade, né, doutor? Toda assinatura, qualquer documento. Hoje eu não ponho a mão mais em nada. É tudo PDF e assinado. No meu caso aqui, a gente usa o Adobe para assinatura, né? E tem validade jurídica Sim. para as procurações, né, etc. e tal. Já nós, no âmbito do processo, nós temos a fé pública. Então a gente tem lá a nossa assinatura digital. Aquilo que a gente pôs lá no processo é responsabilidade nossa. Sim. Bom, antes da gente dar sequência aqui ao Código de Defesa do Consumidor, eu tenho várias perguntas aqui, aliás, é um tema bastante extenso, eu preciso dar uma faturada, né? Eu preciso dar uma faturada aqui, preciso mandar um abraço aqui para nossa patrocinadora, Maria Aires Imóveis. Grande Maria, sempre com a gente aqui toda quinta-feira no podcast Cantinho em Prosa. Maria Aires Imóveis, que fica na Avenida São Carlos, número 3032, no Jardim Lute Fala, aqui na cidade de São Carlos. O telefone é o 3364-2244. 3364-2244. Tá na tela para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Tá na tela para você que está acompanhando a gente pelo Spotify em vídeo, né? E tá em áudio para você que está caminhando nesse momento, acompanhando o Cantinho em Prosa, somente em áudio, tá certo? mariaaires.com.br é o site da Maria Aires Imóveis. Está querendo comprar um imóvel novo? Está querendo financiar um imóvel? Está querendo vender o seu imóvel? Tá certo? Está precisando adquirir um imóvel para o seu negócio? Maria Aires Imóveis. .com.br ou dá uma ligadinha 3364-2244, a melhor imobiliária mais completa, atendimento fantástico aqui na cidade de São Carlos e também em toda a nossa região. Lá na Maria você não vai ter problema de golpe de contrato não, viu? Você pode ficar tranquilo. Lá ninguém vai querer levar vantagem extra em cima de você, tá certo? Gente, o programa de hoje ele tá gravado, tá certo? Pode fazer as suas perguntas no chat, que depois eu encaminho pro Dr. Christian para responder as suas dúvidas aí, visto que o tema é um tema hoje bastante extenso, complexo, né? Quando a gente fala de direitos, né? Direito do consumidor, direito do idoso, direito nosso, direito da criança, direito de todos. Isso aqui é um tema muito extenso, muito grande, mas voltando na questão desse método de defesa que foi criado no Código de Defesa do Consumidor. Quais são os casos mais comuns que você atende hoje na questão de
problemáticas em aquisição de algum produto, problemáticas em aquisição de algum serviço? O que está campeão nessa história de ter problema que o nosso espectador tem que ficar atento? É assim, olha, tem no ramo de aquisição de produtos com defeitos, isso tem se resolvido de forma satisfatória, né? Porque houve um aumento significativo de compras feitas pela internet e muitos sites sérios hoje que as pessoas já sabem escolher Sim. onde comprar, né? Então, as garantias ali, eles seguem praticamente dentro daquilo que se é esperado. E diga-se de passagem, tem vários sites sérios. Isso. Não vamos fazer propaganda Sim, aqui, não, mas tem jamais. aquele amarelinho, tem um que é azulzinho, que são empresas Tem sérias. de tudo quanto é cor. É, mas tem alguns que são empresas sérias, tem que ficar bem atento. Conversa aí com os amigos, tá? A referência é um dos Justamente. principais Eu pontos. sou um consumidor, tá? Aliás, hoje eu compro tudo. Eu acho que é difícil quem vai presencialmente comprar, por exemplo, um livro. Cara, eu comprei até roupa esses dias, cara. Eu comprei uma beca para sustentação oral no tribunal, se tem ideia. Tranquilidade. Já comprei produto com defeito. E no site sério, gente, produto chega. Você já aciona o site. Só que assim, eu sempre recomendo aos meus amigos que os vendedores hoje eles mandam junto um pedacinho de papel dizendo assim, se houver algum problema, não abre reclamação lá não, fala comigo aqui que eu já resolvo. Eu falo, não, aciona o caminho que o site te dá. Corretamente. Porque se o cara não cumprir com aquilo, ele é punido dentro da plataforma, né? Uma das próprias, assim, e significativos, melhor dizendo, entraves, é o pós-venda. Não. É o pós-venda que às vezes pode te trazer uma dor de cabeça aí, né? Uhum. Mas o que mais mesmo hoje tá assim fervendo, né? O que a gente mais trabalha está mais ligado à parte de indenização, ressarcimento. Isso daí é negativação indevida, porque nós temos uma cultura do endividamento, né? A gente compra muito a prazo, a gente faz empréstimos. Não interessa quanto, quer dizer, não interessa quanto custa. Você quer o bem de qualquer jeito, é o desejo. O brasileiro ele tem um mal que é a história do se a parcela cabe no meu bolso eu vou comprar. Vai comprar. Vai Exato. comprar. E cria um endividamento monstro, né? Então, existem algumas formas assim de se evitar isso. Uma delas é tentar negociar um juro menor. Às vezes a entidade bate o pé e é aquilo lá. Isso antes da compra. Agora, se você comprar, prioriza. Porque senão você vai arrumar um problema muito sério. O ideal não custa, gente. A gente, lógico que ter o desejo de um bem, mas, por exemplo, você vai comprar uma televisão em determinada franquia aí, conhecida, que faz o crediário, famoso, foi até tema do Mamonas. Sim. Então, nada contra. A pessoa é livre para fazer o que quer, né? Mas junta o dinheiro e negocia à vista. É a melhor coisa a se fazer. Apesar a maior que prevenção. Hoje, então, apesar que hoje existem algumas redes aí de loja que eles montaram uma financeira própria, né? Então, ou seja, ele não tem interesse que você compre à vista, né? Ele quer... dão problemas. Porque, no meu entender, você me corrija se eu estiver errado, isso eu já conversei com vários amigos até sobre isso. Eu sou um varejista, né? Eu vendo caneca. Vendo caneca. A caneca custa X reais. Você pagando isso à vista, você vai querer um desconto, óbvio. Você está me dando dinheiro, você está pagando à vista, grana, money. Uma margem né? de lucro. Justamente. Só que aí eu crio uma financeira. Aí já deixou de ser interessante. Porque eu te empresto dinheiro para você comprar o meu produto e, claro, eu vou te cobrar por isso. Né? Então eu acabo ganhando duas vezes. É uma prática errada? Não, não é.
Isso Não é desde é. o baú da felicidade. Justamente, não é. Já Só que você tem que ficar atento, obviamente, e brigar pelo teu direito, né? Brigar, tipo, olha, peraí, eu não quero pagar esse juro, né? Ah, se eu comprar à vista, vai ter desconto? Não, é um direito da loja também. Eu acho que não tem lei que fala que eu tenho que dar desconto, Não não tem existe. lei que me obrigue a dar Isso é uma desconto pelo prática pagamento à vista. costumeira, porque a fonte do direito, por mais incrível que pareça, que fica na cabeça das pessoas, qual que é a fonte máxima do direito? São as leis. Sim. Mas os costumes também é uma fonte do direito, assim como a analogia. Então, a prática costumeira, ela passa a ser um direito. Então, esse hábito de você realizar compras a prazo ou exigir que determinado consumidor, fornecedor, te dê um desconto por aquele produto, em primeiro lugar, ele vai avaliar se aquilo vai lhe trazer um benefício. Sim. Por exemplo, eu te pago um dinheiro, em vez de passar os juros do cartão, eu dou desconto dos juros do cartão. Prática comum. Perfeitamente comum. Prática comum. Agora, o que não pode, que muitas vezes acontece, é assim, usam-se um determinado valor para uma determinada atitude, uma forma de pagamento. E outro valor E para outro outro. valor para outro. Já é uma prática também que não é Mas isso é previsto em código, é previsto em lei. toda abusividade, ela está genericamente estabelecida nos Por exemplo? artigos 4º, 6º, 14, 46, 47, 57, e por aí vai, 53, Tá, por exemplo, 51. vamos voltar ao exemplo da minha caneca aqui. Eu sou vendedor de caneca, né? A minha caneca custa R$10 no varejo. R$10 em dinheiro ou R$10 em cartão. Só que no cartão eu tenho lá uns 3% mais ou menos que o cartão cobra pela Isso, operação. em média. Então dos R$10 eu vou ter 30 centavos. Eu sou direito, não sou 30 da centavos, matemática. Se fosse 10%, seria R$1. Sim. 30 e poucos centavos lá. Se você pagar em dinheiro, eu posso te dar esse desconto. Né? Sim, Porque sim. eu já previ aqui o custo, né? O jurinho sempre está embutido ali para poder cobrir essa despesa. A gente não acredita que a galera está fazendo milagre aí, não. Né? Mas se eu pagar via Pix, o Pix não gera, até hoje, ele não gera nenhuma cobrança, nenhum juro. Então eu também posso fazer essa prática. Mas, se a loja coloca lá, eu coloco a minha canequinha, R$10 no dinheiro e 15 no cartão, aí é abusivo. Sim, de certa forma. Bem abusivo, aliás, né? De certa forma. Se você aí em casa pegar algum comércio, né, aplicando essa prática, o que tem que fazer? Genericamente, a gente não pode colocar uma situação tão específica sob pena de nós estarmos incorrendo de falhas até em informações, né? Porque uma coisa é a prática comercial. A prática abusiva, ela é específica. Ah, entendi. Entendeu? Existe uma especificidade, existe assim certas práticas, né? Porque ele pode atribuir o preço do produto que ele quiser, compra quem quer. Sim. Isso não é, de certa forma, uma abusividade. O que passa a ser abusividade é se num eventual compra de, por exemplo, um veículo, ali estar embutidos outras taxas, outros valores que você tem que pagar e juros que está fora do mercado. Quem diz isso não sou eu, é o Banco Central. Mas aí, não entra também na questão do... Uai, tava aqui, você comprou porque você quis? Não, porque o direito do consumidor é um direito público. Ele se sobrepõe, ele causa um mal-estar em toda a sociedade.
Porque se ele está te cobrando esses juros aqui, ele vai estar cobrando de todo mundo. Ele está fazendo essa prática costumeiramente. Entendi. E não é para uma pessoa, é para uma série de pessoas. E como que a gente se resguarda sabendo se esse juro é abusivo ou não? Não dá para saber. Assim, você desconfia só se você for um matemático, né? Sim. Porque existe um cálculo complexo, não é fácil, que verifica, né, se os juros é abusivo ou não. A gente tem um patamar, qual seja, que é 1,5 vezes o valor dos juros que deveria ser aplicado. Por exemplo, se os juros corretos seria 50, então o 1,50 é abusivo, porque deu 1,5 vezes o valor dos juros que devia ser preciso cobrado. A partir daí ele já se torna abusivo. Para eu ir atrás do meu direito, por exemplo, então deixa eu tentar montar uma lógica para o nosso espectador aqui também para mim. Comprei um veículo a um juro que eu não tenho a menor ideia de qual foi me dito que era um juro lá de X% ao mês, o que essa conta maravilhosa não faz sentido nenhum para a gente, porque vai virar uma bola de neve lá em cima, seja ele qual for. Mas aí eu descubro que o Dr. Cris comprou um carro exatamente igual ao meu e está pagando metade do juro. E aí? E aí são as variáveis que existem nesse contrato, né? O meu, por exemplo, eu jamais vou admitir a aplicação, por exemplo, hoje do IGPM. É o Índice Geral de Preço de Mercado. Vai te matar. A Selic está alta também. Também está alta. Tá alta. Então você tenta negociar assim, ATR é bom, ou se não o IPCA da Justiça, né, conforme a tabela prática do Tribunal de Justiça, e que dessas diferenças, que são os elementos das taxas que serão aplicadas, o sistema que você vai escolher para amortizar essa dívida. Tem o sistema francês, que é o Price, em que você paga as parcelas iguais, né? E os juros chegam lá no final. Em contratos que envolvem imóveis, tem uma certa problemática aí no saldo residual, né? Que às vezes pode te complicar. Mas aí tem o sistema SAC, que é o que a Caixa Econômica usa. Você começa com uma parcela maior e ao final vai reduzindo. Diminuindo. Então são estratégias. Eu tenho financiamento pelo Price. Então, ele não é ruim. Ele não é ruim desde que sejam cobrados as taxas de acordo com o mercado. E o meu eu fiz pela Caixa. Então, acho que não... Então, na verdade, te contar um segredo. Cada instituição tem uma taxa que é a média desta taxa, que é a média de mercado. Então lá você tem Banco Pan, Daicoval, Banco C6, Nubank, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, e por aí vai. E todos eles vão ter a média que eles praticam. E a média que tem que ser aplicada é aquela que o Banco Central determina, que é a média de todos eles. Entendi. Entendeu? Então essas variáveis são fundamentais para uma boa contratação. É ficar atento, é pesquisar, é correr atrás. E se você tiver alguma dúvida... Mas eu garanto que a maioria não vai fazer isso. Porque a prestação acaba indo no bolso, sim, né? Sim. Que nem esse último financiamento que eu fiz aí, que tá via Price, eu busquei vários bancos na época, busquei uns 4 bancos. Tinha conseguido até coisa até melhor do que na própria Caixa, mas era para um prazo menor, e aí eu não conseguiria pagar, né? Acabei indo para a Caixa e o que cabia no meu orçamento e me deixava confortável era a tabela Price. Já tem uns 3 anos que eu fiz esse financiamento e basicamente a prestação ela é a mesma. A né? mesma, ela vai embora lá. Porque eles fazem o cálculo já fazendo a estimativa da quantidade de juros e redistribui pela quantidade de parcelas. Entendi. E tive pelo saque num outro imóvel, que aí eu pagava, e
terminei, quer dizer, eu não cheguei terminando, que eu quitei antes, mas já estava baixando, já recomendo fazer essa quando dá, mas esse último meu não ia caber no bolso eu fazer pela saque, começava muito alto. O homem médio, assim, uma pessoa com inteligência média, né, um homem comum, ele está sujeito a ser vítimas de práticas abusivas. Mas o que a gente tem que se atentar mesmo são as pessoas vulneráveis, né? Isso aqui eu não falo somente os idosos, não, que é a nossa proteção maior. Mas as pessoas humildes, tem muita gente se endividando aí e ainda tem juízos, né? Varas, não é aqui em São Carlos, não, que aqui nós temos excelentes juízes. Mas em outras varas aí que a gente só consegue sucesso quando bate lá em cima no tribunal. Sério, cara? Sério. Tem varas ainda que fala de anatocismo. Anatocismo é uma prática abusiva antigamente, que os juros eram previstos na Constituição Federal. Não era uma lei específica que regulava os juros, que era 12% ao ano, 1% ao mês, né? E isso não durou muito tempo, né? Já no início daí do século XXI, isso daí já foi corrigido, né? Entendi. Então toda essa dúvida aí, mas tem gente que parou no tempo, né? Essa facilidade que hoje a gente tem, ela traz benesses, mas também acomoda alguns profissionais, seja do direito, seja na área de educação. Todas as áreas, né? Tem todo o seu ponto. Até na própria área de comércio mesmo. Sim, você ainda tem aí muita gente que trabalha com métodos bem estranhos ou métodos antigos que funcionam bem. É muito comum aqui na cidade de São Carlos, tem uma loja. Eu não sei se continua. Não, eu não sei se continua o mesmo método ainda. É uma loja que vende calça jeans. Eu compro lá calça jeans, tem um preço bom e as calças são legais. Me passa contato. Cara, é ali no centro. Ele trabalha com cheque. Com cheque. Sabe? Então ele fala assim, divido pra você em 3 vezes aí no cheque. Entendeu? Tipo, você fala, você não passa cartão? Ele fala, não passo. É no cheque, cara. Ninguém mais aceita cheque. E ele trabalha no cheque. Na verdade, é um erro, né? Porque o cheque ainda é uma das formas muito utilizadas ainda. Minha esposa tem uma empresa de doces, bolos, essas coisas. Ela aceita cheque numa boa hoje. Sabe por quê? O próprio aplicativo do banco, ele já faz o saque para você. Ele já desconta o cheque. Sim. Então, se já tem problema ali, ele já vai ver. Já fala, o camarada virou a esquina, liga no celular do camarada. Seu cheque não entrou aqui, como é que vai fazer? Dá para você depositar já, analisa. Mas não é mais tão comum, né, Cris? Não, isso é uma questão mais cultural, né? Assim, como a gente abandonou o papel e a caneta, eu uso ainda para algumas anotações, mas assim, é quase que 99% ou é isso daqui ou um notebook. Sim. Gente, você está acompanhando o podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno. Para você que está chegando agora, se inscreva aí no nosso canal. Para você que ainda não deu um joinha no episódio de hoje, dá um joinha, compartilha com os amigos, com a família aí, porque o tema é bem legal. A gente está falando aí de direitos, né? Estamos falando um pouco de Código de Defesa do Consumidor. Vamos entrar agora, Cris, para a área aí do Estatuto do Idoso, né? Que é algo que a gente, a todo momento aqui, a gente acabou pontuando, né? Problemas que a gente tem no nosso dia a dia, golpes que a gente pode cair, juros abusivos que a gente pode cair, problemas com compra de produtos que hoje está muito mais tranquilo resolver. E tem a questão do Estatuto do Idoso, que ele vem para garantir direitos, né? Eu até, quando a gente falou sobre a pauta de hoje, eu fui dar uma lida no Estatuto do Idoso e me pareceu, cara, algo tão óbvio,
sabe? Tão óbvio e precisou-se fazer um estatuto. Você sabe por quê? Né? Vou te falar para você. Porque é o que deveria acontecer. Você pega sociedades como o Japão. O Japão, o idoso é rei. O que ele falou, tá falado. Eles estruturam a sociedade, criam já toda esta atmosfera desde quando o camaradinha nasce lá, né? Até todo momento. É o respeito ao idoso e é o idoso que tem todas as prioridades. Eles são honrados. É sabedoria, né, gente? É sabedoria. Eles são honrados. O que acontece hoje é, principalmente, que a lei tenta proteger, e de certa forma com certo sucesso, é aquelas questões problemáticas mais de saúde, né? Que são demências, né? Que há algumas questões que demandam, como eles não tinham esse hábito de frequentar psicólogos. Eu frequento psicólogo. A gente vive buscando. A nossa geração já está mais aberta a isso, né? A nossa desconstituiu. Eu tô aqui nos 45, então eu já sou uma geração que começa a absorver isso. A minha esposa, que é uma geração antes, ela já aceita isso com muito mais naturalidade. Eu com 39 anos. Você tá também na geração, você aceita super tranquilo. Deixa pra lá esse negócio de idade. Nós estamos ficando velho, gente. Ficando não, né? Lógico, cada momento, a cada segundo. Você sabe que... Nós não temos a mesma idade da hora que a gente chegou aqui nessa sala. Não temos. Você sabe que a gente brinca aqui no podcast, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente mostra aqui as obras, a gente fala do que está acontecendo aqui no lar, das melhorias. Essa casa é uma casa centenária. Esse ano ela fez 100 anos de existência. Em março de 2022, 100 anos, 100% filantrópica. Enfim, então rotineiramente, a gente faz comparações de como estavam os problemas que tinham. Hoje as benfeitorias, a obra já está chegando aqui na frente, já está chegando na fachada, e a hora que chegar na fachada está tudo pronto lá. E eu te falo, eu aconselho a fazer aquela contribuição de R$10 por mês, cara. Não lhe custa nada, eu sempre ajudei e faz uma diferença enorme. Porque quem vier visitar aqui, eu também, como atuo como advogado de algumas ONGs voltadas para esse segmento, a carinha deles, cada um tem uma história. Sim. Isso que é a beleza da coisa, sabe? Alguém que cuida. Sim. E aqui, essa casa em específico, que é uma casa 100% filantrópica, é uma casa que acolhe idosos em estado de vulnerabilidade total, né? São idosos oriundos de famílias que não têm condição de manter financeiramente esse idoso, de dar o devido cuidado, o devido atendimento. Essa casa aqui ela foi pensada pela Dona Maria Jacinta há mais de 100 anos atrás, uma visionária, né? E quase fechou, viu? É verdade. Quase fechou. O Botega, que é o atual presidente, ele assumiu aqui há 3 anos, acho que já está 3 anos, com o objetivo de encerrar o CNPJ. Meu Deus. Entendeu? Mas aí, no andar do processo, ele descobriu que daria, né? E a sociedade em geral começou a ajudar, a sua diretoria, uma diretoria muito eficiente, os vicentinos em geral, enfim. E se iniciou aí um trabalho imenso, e a gente fala em todos os podcasts aqui de como tá ficando. A gente vai trazer foto, viu, gente? Conversei com o Botega, inclusive, essa semana, que a gente precisa fazer algumas fotinhas. A gente fala todo podcast aqui para poder mostrar para a sociedade. E o que o Dr. Christian falou, o telefone tá aí embaixo na tela, tá para você que quiser ajudar de alguma forma esse lar. O telefone é o 3372-3414. Para você que acompanha a gente à distância, o código de área é 016, tá, gente? O Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, ele fica aqui na cidade de São Carlos e hoje atende quase 40 idosos entre meninos e meninas.
né? E o Estatuto do Idoso, ele foi feito para proteger, né, esses nossos queridos vovôs, essas nossas queridas vovós, que no passar dos anos começam a perder a percepção, né? Eles diminui a percepção do golpe, diminui a percepção de briga pelos direitos, né? Começa a se aceitar qualquer imposição. É, é uma matéria complexa no sentido de que nos permite abrir o coração assim e deixar a gente uma sensação assim de dever não cumprido, se for analisar friamente. Não cumprido. Porque, como você disse no início, não precisava de leis para esse tipo de coisa. Gente, Mas como se trata, né? por curiosidade, abre a internet depois e busca lá o Estatuto, os direitos do idoso. Cara, é o básico. É lúdico, né? Sim. Na verdade é lúdico. Sim. É lúdico. Mesmo sendo básico, ainda existe muita violência, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, não no sentido daquilo que nós conversamos no direito do consumidor, mas como pessoa mesmo. Sim. Porque eles passam a ser dependentes da gente. Né? E existem estudos aí dentro da própria psicologia que a maioria deles que desenvolvem demência, elas vêm por conta da inatividade cerebral, Sim. por não ter estudado. Eu tenho exemplo da avó da minha esposa, que ela, desde os 4 anos, ela descascava mandioca, cara. Então, mocinha, ela veio para o estado de São Paulo e ainda continuou trabalhando com obras manuais e nunca aprendeu a ler nem escrever. É uma candidata, é um dos fatores, né? Eu não sou um especialista da área, mas só para entender o contexto da necessidade do código do Estatuto do Idoso. Eu já ia falar código. Né? Uhum. E a questão maior aí, no que se refere ao direito do idoso, nesse âmbito, é exatamente para pôr os pingos nos is, cara. Porque somente com a dor que o parente vai tomar uma determinada atitude. Porque, mais das vezes, cara, que eu tenho observado no dia a dia, tem clientes que são dessas ONGs, para você ter uma ideia do nível do golpe, esse meu cliente está sendo simplesmente executado por uma dívida de R$380 mil. Oriunda De um crédito com ele foi avalista. Só que o camarada está internado desde 2010 numa clínica, da qual eu sou o advogado, e o empréstimo foi feito em 2015. E eu falo para você, rapaz, que foi ele que assinou o contrato. Aí a gente faz todo um trabalho investigativo, cara. Aí o Estatuto do Idoso vira letra morta. Porque quando há esse tipo de situação, sempre tem alguém próximo envolvido. E, cara, você tá muito pé com esse caso, né? Tô, mas confiante, porque quem está P, na verdade, é a instituição que vai ter que pagar tanto no âmbito de um processo, que é para retirar o nome dele, quanto no outro, que é para o ressarcimento. Porque quem cobra errado, arca com as consequências, né? Mas voltando ao Estatuto de Idoso, ele é belíssimo, cara. Ele é belíssimo, ele garante a dignidade do idoso. Ele traz direitos assim fantásticos assim para as pessoas que são acima de 60 anos, que é um marco que foi estabelecido, que é o idoso. Tanto é que recentemente, acho que foi ontem, um cliente meu que é Uber,
o que, abrindo um parêntese aqui, deveria ser regulamentado direito essa profissão. Idoso? O idoso, ele trabalha com Uber, sabe? Teve um problema lá, de esqueceram materiais dentro do carro dele, e ele, além de ter que devolver o material e levar, porque isso gera um custo para ele, né? Ele ainda foi vítima de uma abertura de um procedimento administrativo junto à delegacia contra ele. Isso se chama denunciação caluniosa. Então, alegaram o quê? Alegaram que ele foi desrespeitoso, grosseiro, entraram com um processo de injúria, né? E que ele xingou o pessoal, mas está tudo devidamente como eu orientei. Ele salvou todas as conversas do WhatsApp e fez tudo conforme tem que ser tem que ser feito. feito. Mas ele trouxe novidades assim excelentes assim em relação tanto para o funcionalismo público como para a pessoa normal, né? A pessoa que não tem um cargo público. Que... Hoje tem alguma diferença na hora de um processo ser julgado pelo fato da pessoa ser idosa? Prioridade. Prioridade é uma delas. Porque os processos que... Quando você vai cadastrar esses processos, você já coloca lá, idoso. Já tá, aparece uma tarja verde no processo. Ali, então ele tem prioridade na tramitação. E no recebimento das verbas também, quando for. Mas há casos assim que a gente verifica por aí que não é automático, né? Deveria ser. Tem varas aqui em São Carlos que são, sim, maravilhosas, a maioria delas. Agora, tem lugares que já não colocam. Você que tem que requerer e tem, mesmo tendo ali o documento que você apresenta, que o camarada Que é tem óbvio. 70 anos. Não, é porque o cartório, cara, os caras recebem... Você vê a quantidade de processos que vem? Então passa. Então, a gente tem que tomar uma atitude e informar. Olha, é condição de idoso. Prioridade. Faz uma tarja lá e manda. Porque as benesses são, nesse sentido, corre bem rápido, tá indo, que é uma beleza. Entendi. Cara, a gente tá no podcast Cantinho em Prosa. O tema hoje é Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso. Pode fazer a sua pergunta aí, tá, gente? Esse programa dessa quinta-feira, dia 15 de dezembro, ele é gravado. O programa de número 20 ele é gravado porque eu, nesse momento, devo estar trabalhando em outra transmissão, tá certo? Eu não poderia estar aqui ao vivo, então a gente está gravando o programa de hoje. A gente vai trazer o Dr. Christian ao vivo para seguirmos o tema desses golpes aí de consignados, enfim, que é um assunto bastante extenso, muito amplo. Pode fazer a sua pergunta aqui no chat, que eu vou encaminhar para ele. Eu vou trazer uma cartilha, viu? Legal. Uma cartilha onde as maiorias dos golpes ali e as possíveis soluções. Entendi. Então, ou seja, vai fazendo a sua pergunta sobre as suas dúvidas aí de Código de Defesa do Consumidor, o que já aconteceu com você, alguma coisa que foi lhe falada aí que você tem dúvida, né? Porque às vezes a gente tem aquela tradição da família que a gente falou lá atrás, no início do nosso programa, isso daí é perda de tempo, essa empresa tem muito dinheiro, não vai virar nada. Gente, procure sempre um advogado especialista na área para tirar a informação. Eu tenho como lema na minha vida a seguinte frase: perguntar não ofende. Jamais. Pergunte. O não você já tem. Sim, perguntar não ofende. Doutor, tá acontecendo isso. Tá certo ou tá errado? Tá em certo. Casos assim mais graves, né? A gente atende no escritório com todo o sigilo. Porque o abuso em si, ele às vezes extrapola a questão meramente
técnico-jurídico. Doutor, e casos de abandono pela família do idoso? Que nem a gente teve aqui. Quando nós trouxemos o doutor Francisco, que é neuro, o pessoal conhece aqui em São Carlos como Chico Louco. Sei. Né? Ele entrou aqui, passou pelas portas ali, ele falou, cara, eu trabalhei aqui em 95. Aí ele contou pra gente uma história de que os idosos eles eram abandonados aqui na porta. Sabe? Tipo, o carro passava, parava, tiravam o idoso do carro com a malinha, apertava a campainha e o carro ia embora. E hoje o bicho pega, né? Pega, claro, abandono, tem as questões civis, né? E tem a questão criminal também que envolve isso. Embora não tenha um conhecimento aprofundado, mas é um caso muito sério. Você abandonar uma pessoa é um abandono de... Eu tive casos já de maus tratos, né? Que o pessoal confunde com maus tratos com animais. Mas maus tratos é relativo à pessoa humana, né? E, tipo, você estava defendendo quem? Ou acusando? Eu estava, na verdade, estava na qualidade de que o cliente meu era sobrinho desta senhora, numa cidade perto de Jaú, falar bocaina, porque também... Mas... E eu levei um processo, porque eu invadi o quintal, que não tinha muro, para ver as condições em que a situação da senhora, ela toda amarrada com aquelas faixas de judô, sabe? Estava amarrada naquelas cadeiras que tem aqueles... Sabe como que é? Aquelas cadeiras antigas, aquelas borrachinhas lá, coloridas. E estava amarrado lá, sorrindo para mim. E aquilo marcou muito, né? E como se tornou uma disputa assim, de família, mesmo muito grave, por um bem de uma tia que era vizinho. Então era tudo assim, era como se fosse um terreno único, mas tinha várias casas. E aí eu levei um processo por invasão de propriedade. E você estava defendendo um dos lados, que era o lado que estava acusando de maus tratos. Isso aí gerou um problemaço para as pessoas lá na época. E tudo, e aí... Correu pela quarta vara de Jaú lá. E o pessoal queria, na realidade, o dinheiro dessa idosa. Na verdade, cara, estava abandonada mesmo. Ela não tinha o que oferecer, né? Sério. E não tinha com quem deixar, o que eles faziam. Lá é um lugar que eles têm muito essa questão de couro, luva, né? Couro, tem muito curtume lá naquela região. Então eles pegam serviços para costura de luvas. Eles trabalham ali, o Jaú é calçado, né? Isso. É a capital Não, do lá calçado. é mais luvas. Assim. Essa região é luva. É mais luvas porque tem muito curtumes ali. Então eles costuravam essas luvas e deixavam a senhora lá. O que eu torço pela minha vida é que alguém me coloque no sol, mas não esqueça de me tirar do sol. Quando eu tiver uma certa idade. Justamente. Então é complicado essas coisas, né? E são regras fundamentais. Uma simples lida do primeiro ao 8º artigo, você já vai sacar, vai ter a sacada do que é a responsabilidade que você tem com aquele ser que um dia construiu a sua história para que você esteja hoje usufruindo do que você tem hoje. Você sabe que eu acompanho outros podcasts, enfim, eu sou bastante curioso, eu gosto de temas, gosto de histórias, né? E eu tava vendo, eu não vou lembrar qual era o podcast, senão eu falaria aqui, até recomendaria, de brigas de herdeiros, né? De filhos, brigando pela herança do pai e o pai vivo. Sabe? E a doutora era uma advogada, ela falando do absurdo que aparece, né? E isso um deles, né? Tipo, os filhos brigando. Você sabe de uma coisa? Eles estão brigando por uma expectativa de direito. Porque existe um princípio chamado princípio da Saizine. Oh, nossa, doutor, que é isso? Um puta palavrão. Na verdade é o seguinte, os bens que a pessoa tem, eles só se transmitem no momento da morte. O cara morreu, pronto. É por isso que existe estado de comoriência, onde quem morreu primeiro, porque tudo isso envolve. Mas é matéria que é tratada no escritório
com a doutora Sônia Pedrino, que ela é uma sumidade no assunto, né? A Entendi. minha sócia. Mas os absurdos que acontecem. São Os sim. absurdos. Poxa, é óbvio, gente. Peraí, é herança. Herança. Você está herdando algo de alguém que foi. Herança. Você está herdando. Ele já foi, ele tenho faleceu. casos ligados ao Estatuto do Idoso, né, que decorrentes de direitos sucessórios, né? Porque tem uma parte que me cabe e tem uma parte que cabe à Sônia, que é a parte Certo. mais que envolve a parte de família. Simplesmente a pessoa que nós estamos defendendo, ela foi casada por um regime obrigatório de bens, que é diferente do regime de separação de bens. Olha onde a gente foi parar, hein? Aham. Separação de bens, onde você prescinde de pacto antinupcial, aquelas coisas todas. A obrigatória é, após os 75 anos, você é obrigado a fazer o casamento com separação total de bens. Qual que é a diferença disso? É quando há a formação do aquestos. Aquestos são os bens, tá? Certo. Porque tudo que era da pessoa anterior ao casamento continua sendo dela. Mas se de alguma forma você contribuiu para a aquisição de algum bem, aquilo pode ser dividido. Você compra um terreno, aí o cara ajuda você, a camarada ajuda a construir, passa a ser dele também. Aí vem aquela 29 herdeiros para resolver. Aí que entra a questão do idoso, que eu falo, quem realmente ali cuidou até o final da vida, possibilitou a dignidade, a honra, alimentos, saúde, diversão, exercícios até hoje, Sim. né? A fisioterapia, tratamento médico. Quem? A pessoa que estava do lado dele. A pessoa não enxerga essas coisas dentro do estatuto. Por isso que eu falo que é letra morta. Sabe? Não precisava. Você não vai amar seu pai, cara. Você não vai... Se ele fizer sujeira ou coisa... É seu pai, cara. É seu pai. Se você tiver nojinho, contrata uma pessoa para cuidar e monitore. Pelo amor de São qualquer coisa. Pelo amor de Deus, gente, não deixe na mão de profissionais sem o supervisionamento, sem supervisão. Pelo amor de Deus, que é muito grave. Gravíssimo, aliás, gravíssimo, muito grave mesmo, porque a gente não sabe o que a pessoa está fazendo, né? A quantidade de escândalos que a gente vê rotineiramente de pessoas maltratando idoso. Dando tapa na cara para poder comer. Sim. E geralmente algumas marcas não aparecem, né? É a pessoa que sabe lá dar. O malandro sabe bater, né? E é um vulnerável, né? É um incapaz, né? Coloca em câmeras. Hoje existem câmeras fantásticas. Mas pode usar no processo? Para essa finalidade, sim. Porque é um bem maior. É um bem jurídico tutelado maior. O que você não pode é utilizar, por exemplo, uma gravação para fazer uma prova de que você, por exemplo, está xingando, né, uma pessoa ou cometendo alguma ameaça. Porque essa prova, que a gente chama dentro do direito, é uma prova contaminada, né? É o fruto da árvore envenenada. A semente, ela está envenenada, os frutos vão ser envenenados. Então, contamina todo o processo. Mas, no caso de câmeras escondidas, para flagrar certas coisas, o que a gente aconselha é primeiro procurar o Ministério Público para que se tenha autorização dessas gravações. Básico. Estou suspeitando de um abuso. Para não ter problema nenhum. Certo? É o conselho e é o procedimento mais correto a se fazer. Pedir autorização judicial. Tem um processo sigiloso. Pronto, autorizou, acabou o problema. Põe câmera lá. Tá.
resolver o problema. Fiquem atentos, gente. Fiquem muito atentos. Deixa eu dar uma faturadinha aqui, falar, obviamente, da nossa querida parceira, né? A empresa que fomenta o podcast Cantinho em Prosa, a Maria Aires Imóveis. Maria Aires fica ali na Avenida São Carlos, número 3032, aqui na cidade de São Carlos, no Jardim Lute Fala. Quer comprar um imóvel? Tá querendo comprar um apartamento novo? Procura a Maria. Quer comprar uma casa nova? Procura a Maria. Herdou uma casa do seu querido pai, da sua querida mãe? Chama a equipe da Maria para avaliar. Uai, não tá cometendo nenhum crime nesse caso. A princípio não. A princípio não, você herdou esse imóvel, chama a equipe da Maria para avaliar o imóvel. Enfim, Maria Aires Imóveis, a melhor opção para você comprar, vender, alugar o seu imóvel ou o seu tão sonhado imóvel. Avenida São Carlos, número 3032, no Jardim Lute Fala. Para você que é usuário da internet, para você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, você pode acessar o site depois, www.mariaaires.com.br. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje, mas só depois do podcast, tá? Só depois do podcast você vai lá, acessa o website, né? Para poder já amanhã cedinho, sexta-feira, você vai lá para conhecer os imóveis de perto, beleza, gente? Maria Aires Imóveis, patrocinadora do podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno. Cantinho Fraterno que, aliás, fica aqui na rua 7 de setembro, número 1000, no centro aqui da cidade de São Carlos. O telefone, é o 3372-3414. 3372-3414 para você que queira obter mais informações de como doar, de como participar, de como comprar produtos aqui no Bazar do Cantinho. Enfim, fique à vontade, gente. Preciso mandar um abraço aqui, obviamente, para as empresas amigas do Cantinho. As empresas, Dr. Christian, que estão proporcionando essas obras que o senhor viu a hora que o senhor entrou aqui no Cantinho Fraterno, né? O senhor viu que ali na frente já está tudo com plástico no chão ali, que está se iniciando a pintura aqui já da lateral da capela. Enfim, sabe o que isso significa? Que a ala feminina e a ala masculina já estão todas prontas, todas reformadas. A primeira coisa que foi reformado aqui foi o restaurante, a cozinha, tem a parte de terapia ocupacional, tem a parte de fisioterapia, tudo novinho, tudo reformado, enfim, a administração do Cantinho Fraterno aqui. É cuidar do idoso. Isso é o respeito. Não precisa nem ler o estatuto. Não. Aqui, gente, nessa gestão não precisa ler o estatuto, não. E tem algumas empresas que são as empresas amigas do Cantinho que ajudam, dando um desconto, vendendo o produto pelo preço que compra ou até mesmo financiando essa obra. A Unimed, por exemplo, você sabia que a Unimed ela dá um plano de saúde para cada velhinha daqui? Olha que fantástico. Electrolux, Gasbom, Stepwise, AVR Engenharia, Farmácia do Rosário, Casale Pet e a Sangalete. Cada uma dessas empresas aqui, gente, tem um papel essencial em tudo que está acontecendo aqui no Cantinho Fraterno. E eu prometo para vocês que a gente vai trazer imagens aqui dessas obras, tá, gente? Eu prometo para vocês. Preciso mandar um abraço também, Dr. Christian, pro pessoal lá do Planeta Água e Gás. Planeta Água e Gás, que fica na rua Aquidaban, número 859, aqui no centro da cidade de São Carlos. Precisou de água? Precisou de gás? Dá uma ligadinha, O telefone é o 16993940141. 16993940141. O pessoal do Planeta Água e Gás fornece a água aqui do Cantinho Fraterno, a água do Cantinho em Prosa, enfim, vem tudo lá do pessoal do Planeta Água e Gás. Gente, já escreveu no chat a sua pergunta? Então aproveita, se inscreva, ou melhor, escreva agora a sua pergunta lá. O programa de hoje ele é gravado, eu vou encaminhar ao Dr. Christian a sua dúvida, tá certo? E a gente vai respondendo aqui no próprio YouTube para todos vocês, tá bom? O programa de hoje, como eu já disse anteriormente, ele é gravado porque eu não poderia estar aqui hoje,
no dia 15 de dezembro. Então a gente gravou esse programa na semana passada, tá certo? Então participa aí, interaja com a gente. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um joinha, porque você ajuda a levar essa mensagem e tantas outras, esse conteúdo extremamente relevante e tantos outros bate-papos que já passaram aqui no Cantinho em Prosa para mais pessoas. E a informação é legal, né, gente? Merece muitos joinhas, né, doutor Christian? Sem dúvida. Merece muitos Aliás, e muitos joinhas. Não seria nada mais que a nossa obrigação poder sempre ajudar, sabe? Você tem que ter em mente de que você está aqui para um propósito, né? Sim. E considerando ainda que nesses casos, principalmente em idosos, que o direito é personalíssimo, nasce com a pessoa e morre com ela. Sim. Então não pode haver diferença nas extremidades. É um curto período que a gente vive ali. Então nós devemos promover desde do início dessa ponta até o final da linha, dar qualidade de vida a todos, mas em especial aos nossos queridos, amados anjos, né? E o que é mínimo que a gente pode fazer é fazer o que a gente sabe fazer bem, justiça. E isso parece tão óbvio, né? Mas não é. Iniciamos o bate-papo lá. Para você que está acompanhando a gente na estreia desse vídeo, eu não sei se você assistiu ele desde o início, mas lá atrás a gente falou, né? Ou melhor, eu falei que quando eu fui pesquisar o Estatuto do Idoso, eu fui ler um pouco mais sobre ele para o programa de hoje. Para mim ali foi tão óbvio. Eu até comentei com o Dr. Christian fora do ar. Cara, é tão pífio. É tão pequeno, porque é tão óbvio, assim, a minha avaliação, né, é tão pequeno, cara, porque é óbvio tudo que tá ali, é óbvio, mas não é. A gente precisa do direito garantir, a gente precisa que a lei garanta. Antes da gente encerrar o podcast, né, ou melhor, a edição de hoje, eu queria perguntar para você a questão de quando tudo dá errado, doutor, quando dá errado ali no direito comprei o produto com defeito, alguma negociação saiu fora do controle. Muitas pessoas falam, procuro pequenas causas. Isso é um termo muito comum e muita gente acho que não sabe nem o que é procurar o pequenas causas. O que significa isso e como é o trâmite? Na verdade, se trata de um órgão judicial ligado ao judiciário, que ele proporciona a quem não tem condições de pagar um advogado para que ele mesmo vá até o balcão, que é o Juizado Especial Cível, ou, em caso criminal, o GCRIM. Você vai, inicia um processo relatando os fatos que lhe ocorreram, que trouxeram problemas e que, eventualmente, você julgar que está errado. Mas eu faço um alerta. Essencial, não é obrigatório a presença de um advogado nesta fase processual, mas ela nunca para ali, porque quando vai para recurso é necessário de um advogado, mesmo que o advogado venha lhe cobrar um valorzinho simbólico ou assume o risco, né? No caso, eu mesmo assumo a maioria dos riscos quando eu verifico a viabilidade de obter êxito numa ação. E o que a gente assume o risco e ingressa. Junto, sem custo naquele momento. Sem custo nenhum. Nenhum. A gente combina só um valor de recebimento dos frutos, né? Daquilo que a gente venha a ganhar, né? E se perder a causa? Se perder a causa, perdemos todos. Né? É uma questão de confiança e também vai da condição de algum profissional ou outro não fazer dessa forma, mas eu particularmente não vejo problema nisso e eu aconselho, não entre sozinho. Principalmente com os peixes grandes aí. Instituições bancárias, empresas conhecidas do mercado, que são multinacionais,
que você vai ser engolido. A hora que você receber a contestação disso, você vai olhar para aquilo lá, você vai chorar. Você vai procurar o primeiro advogado que você... Então, já para prevenir, a gente já... Basicamente muita gente se fala no Pequenas Causas, mas essa orientação ela é importante. Não, e eu, em digo... particular, todo mundo que vem conversar comigo, falar comigo, eu falo, primeiro de tudo, procura um advogado. Lembra lá que eu falei lá atrás? Para você que chegou agora, você não lembra. Perguntar não ofende. Mas eu ainda reitero certos pontos, vamos ponderar certas coisas, né? Às vezes a pessoa sente a necessidade de ir pessoalmente no balcão, contar a sua situação. Isso eu não vejo problema nenhum, porque a conciliação, o acordo entre as partes, ela é bem-vinda em qualquer fase processual. Só aconselho, para finalizar, né, nós vamos ficar até bem... Não se preocupe com isso. Que não ultrapasse o carro na frente dos bois. Primeiramente, procure um órgão de proteção ao consumidor, o PROCON. Vá lá, relate os fatos, porque é medida preparatória e essencial. Porque chegando lá em juízo, eles vão falar assim: eles nem procuraram a gente, e agora? Agora eles perderam o direito da ação. Eles não têm por que entrar com a ação. Eles nem procuraram a gente, que a gente chama tecnicamente de falta de interesse de agir. Para evitar isso, vá lá no PROCON, vai lá, perturbe os caras mesmo. Os caras estão lá para isso. Vai lá, faça o relato, lá eles vão notificar. Se não resolver, aí vem para os nossos braços, vai para o braço da justiça e resolva. Mas antes de resolver as questões, vão no PROCON, gente. É muito importante. Sim, porque é o órgão, quer dizer, é o primeiro órgão da cadeia dos nossos direitos, né? Sim. Mas a minha vizinha foi e não resolveu nada. Sim, por isso que você tem a próxima instância. Tem diversas formas e geralmente em juízo existe uma alta taxa em alguns casos de conciliação de resolução sem interferência judicial. Eu acredito que até situações corriqueiras de que a empresa sabe que aquilo ali ela vai... ela só vai perder já na tempo, contabilidade, né? Existe uma conta chamada perdas e danos, né? Que eles já têm uma programação para isso. Só aquelas empresas maiores que têm condições de manter advogados mais habitualmente que mexem com essas coisas, que defendem esse pessoal aí, né, dando suporte jurídico, que num primeiro momento não vai dar nem atenção para ti. Então, o conselho mesmo vá, não desista. Não, você tem que buscar o seu direito. Está aqui um advogado especialista nisso, Dr. Christian. A pauta do nosso podcast era para mostrar para vocês, né? A pauta do podcast de hoje era para mostrar para vocês que você tem direito, e direitos que você não tem a menor ideia que tenha. Agora, se sentiu lesado de alguma forma, perguntar não ofende, gente. Entre em contato com o advogado. Olha, doutor, é claro, de preferência, né, antes de assinar um contrato de venda, um contrato de compra, alguma coisa aí que envolva uma quantia substancial em dinheiro, que envolva muitos anos pagando, alguma dúvida que você está tendo, como garantia, estou pegando isso, o banco quer que eu coloque isso em garantia, ou estou emprestando isso, estou vendendo aquilo, o cara está colocando aquilo como garantia, eu não sei como isso funciona. Procura um especialista, não sai assinando por aí. Por mais que seja abusivo aquele documento que você assinou, e a lei garante, né, que quando aquilo é abusivo, lembra lá atrás o nosso bate-papo, né, que o contrato ele tem que ser equilibrado, né? A boa-fé, mesmo que ele está né? Que ele está completamente... Sim. Mas isso vai te causar dor de cabeça, né, doutor? Vai, é por isso que às vezes eu aconselho também, além de procurar um advogado, comprar um taco de beisebol. Brincadeiras à parte, mas esse taco de beisebol, ele é invisível. Não deixe ninguém passar a perna em você.
desconfie de quem fala demais. Justamente, cara, desconfie de quem fala demais, esse é o fato. Enfim, a gente tenta trazer aqui toda quinta-feira um assunto relevante, né, à nossa audiência. Agradeço a todos vocês que acompanham o podcast desde lá da nossa primeira edição. A gente está crescendo aí toda semana um pouquinho. Enfim, e é muito prazeroso estar aqui apresentando esse podcast. Por aqui passam exímios profissionais. A gente nunca errou um convidado aqui, Dr. Christian. Nunca erramos tem um sempre convidado. uma primeira vez. Não, aí. aliás, erramos num, que foi quando eu entrevistei o presidente do Cantinho Fraterno. Naquele a gente errou, entendeu? O nosso co-host que não estava aqui com a gente hoje. Aliás, eu trago mais uma vez as desculpas dele por não estar aqui com a gente. Estou à disposição. Ele no dia de hoje, ele foi... voltaram-se as crismas e ele é um dos membros que aplica a crisma, entendeu? Então aí ele falou, pô, exatamente no dia eu mudei a minha aula, porque a gente estava fazendo o podcast eu já dei curso de crisma lá na Santo Antônio. Então, o programa era... começamos o programa ao vivo de quinta e ele aplicava a crisma de quinta. Aí ele mudou o dia por causa do podcast e a gente está gravando essa edição exatamente no dia que ele colocou na crisma. Então, ou seja, ele falou, poxa, Ju, não vai dar para eu ir. Eu falei, não, eu levo as suas desculpas, mas você vai voltar ao vivo, sem dúvida, no início do ano, para a gente continuar esse bate-papo aqui, é onde você vai trazer aquela cartilha que você passou para a gente. Sim. Reforço para você que está acompanhando o nosso podcast, que está assistindo aí, né, na estreia do YouTube, onde ele é exibido em tempo real ali, né, como se ele estivesse ao vivo, para que você participe, interaja com a gente. Estamos chegando no finalzinho dessa edição. Pintou alguma dúvida? Inscreva aí no chat, ou está assistindo depois que o programa já foi exibido, escreve aí nos comentários, né? Eu fico monitorando o tempo todo pelo celular, recebo o aviso de quem pergunta algo, de quem curte, enfim, eu já encaminho para o Dr. Christian, tendo tempinho ali, ele já vai respondendo, vou postando para vocês, enfim. Perfeito. Esse é o papel do podcast do Cantinho, é a gente trazer um assunto relevante para você, sociedade, para você, espectador desse programa. A gente está aqui tentando trazer uma informação diferente, uma orientação diferente. Esse é o propósito desse programa, amparado e ancorado nesse projeto maravilhoso, centenário, que é o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, aqui na cidade de São Carlos. Dr. Christian, sem palavras para agradecer a sua participação. Espero que a gente tenha conseguido, lá dos nossos bate-papos, trazer um pouco da pauta que você gostaria de passar, né, para a nossa audiência. Espero que você esteja satisfeito com o que a gente conseguiu aqui levar de informação, porque é um tema que nitidamente ele te preocupa muito, você briga por isso, pelos direitos, muito. Mostrar para as pessoas os direitos que elas têm. Gente, quando a gente começou a conversar, que eu falei para ele que eu estava fazendo o podcast, na hora ele falou, pô, Júnior, tem um negócio que eu faço que é isso aqui, cara, e tal. Eu falei, meu, é o tema do podcast, você vai para lá para a gente prosear. E a pauta de hoje, gente, a gente pensou junto, ele me trouxe várias sugestões, só que era óbvio, a gente não ia conseguir trabalhar todos os temas, como felizmente a gente nunca consegue. Por quê? Como eu te disse, nunca erramos em um convidado. Nunca. E os temas são importantíssimos, de extrema relevância, e quem vem aqui vem disposto a passar informação, vem disposto a responder pergunta, enfim, isso que é o gostoso de fazer esse programa, que são convidados que, assim como a gente, abraça a causa. Sim, a troca, né, de informações, por mais que eu tente passar algo técnico e transformar isso em uma linguagem mais coloquial, o volume, gente, eu quero que vocês entendam que o volume de assuntos que envolvem essas matérias precisaria de pelo menos 30 dias de podcast para nós começarmos a compreender a essência dos temas ora tratados. Mas o importante é compreender que desconfiou. Não faça. Tá muito fácil. Não faça. Simples, gente. Simples. Perguntar não ofende. Não caia na tentação.
Falamos lá no nosso primeiro programa, há 19 programas atrás. Tá muito fácil. Desconfia. Lá no programa de golpes digitais. Assiste lá o Dr. Geraldo, delegado aqui da cidade de São Carlos, falando. Tá muito fácil, desconfia, gente. Não existe dinheiro fácil em nenhum espectro. Por mais que lá naquele programa a gente falou sobre golpes digitais. Certo. Aqui a gente está falando de um outro tipo de golpe, onde a empresa ela existe, ela é séria, só que ela pratica algo abusivo. Nos próximos nós vamos falar também dos fantasminhas por aí, viu? Tem muito Gasparzinho, viu? Tem bastante, aliás. Nas nossas áreas que nós comentamos aqui hoje. Sério, cara? Sério. É muita coisa. O universo é muito grande. É coisa de arrepiar o cabelo. E sempre Deus tem me abençoado no sentido de trazer sempre algo novo que vá crescer a minha vida profissional e proporcionar ajudar. Sim. Né? Porque parece que o trivial nunca vem pro meu colo. Cara. Esse cabelo branco aqui com 30 anos de idade. Assim. Mas, gente, é essa que é a graça da vida, né? É a gente desenrolar os grandes abacaxis, os grandes pepinos. Bom, Dr. Christian, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradeço a você que está acompanhando a gente aí desde o início, na estreia aqui do programa no YouTube. Para você que está acompanhando a gente já, né, o programa tendo terminado em outro dia, para você que acompanha a gente no Spotify. Enfim, obrigado pela tua audiência. Participe com a gente, se inscreva no canal, dê um joinha. Temos também o nosso canal de cortes no YouTube, tá? Que é onde a gente extrai trechinhos, né? Do bate-papo. Dr. Christian estará lá também logo no nosso canal de cortes. Pode contar comigo. E ele volta, tá? Ele volta, vai trazer cartilha. A gente vai falar muito sobre essa questão aí dos questão empréstimos. De utilidade pública. Então, justamente. São diversos golpes aplicados, a maioria deles, e golpes recentes. Que quando morre um golpe aqui, já nasce 3. Pior que tiririca, né? Justamente. Então, isso daí é fundamental porque a gente faz um estudo comparado, né? Entre os golpes e as possíveis soluções e como evitá-los. Isso foi um trabalho desenvolvido com o Ministério Público. Eu não tenho nada, deixando bem claro, não tenho nada a ver, mas como estudioso e amo de paixão a minha área, eu acho que todo mundo tem que ter acesso, porque aquilo lá está tão escondidinho, tem que ser divulgado. Resolveria aí pelo menos 50% se quem seguisse aquilo lá. Bom, e se tiver, eu acho que tem links que as pessoas podem se informar, não tem? Sim, eu me comprometo em passar alguns links. Aí eu coloco os links na descrição desse vídeo aqui. Sim. Entendeu? Tipo, meio que do que a gente proseou aqui, para você que está com dúvida, aí dá uma lidinha. Então, eu sei que a gente prefere ler outras coisas, né? Mas depois que você fez a caca... Mas na hora que o sapato aperta, você vai procurar lá. Né? Justamente. Que nem eu, né? Tem um probleminha no estômago, já vê lá o que... O senhor é médico, já quer saber a bula do negócio e o resultado que o computador faça o prognóstico e o diagnóstico. Quando eu vou morrer e o que está acontecendo. Gente, obrigado pela tua audiência. Quinta-feira que vem, às 8 da noite, a gente vem ao vivo com mais uma edição do podcast Cantinho em Prosa. Abraço, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, gente. Fomos!